Graça e a paz a todos. Estamos começando hoje uma conversa que teremos com o pastor Flávio de Assis, está aqui comigo. E é uma grande honra recebê-lo, esse homem de Deus, escritor, palestrante, trabalhou vários anos na Betânia. E temos a honra de recebê-lo aqui para um bate-papo aqui. E nós gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre a vida desse grande homem de Deus. Olá, pastor Sandro. É um prazer muito grande. Eu agradeço imensamente pelo convite, né? E por estar estreando esse canal maravilhoso, que eu creio que será um instrumento de Deus a falar a vários corações. Amém, querido. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a tua trajetória, tanto ministerial como profissional, na área de edição de livros. Bem, eu sou um mineiro. Eu costumo dizer que eu sou um mineiro daquele que não fala o ai, nem trem, nem sou. Mas nasci em Minas. E nasci na cidade maravilhosa de Lavras, no sul de Minas Gerais. O meu pastor, Nadábio Moura Santiago, ele muito me incentivou, me motivou à questão da leitura. E diante de algo que ocorreu na minha infância, um trauma que me ocorreu, e eu fui uma das pessoas que passou a devorar livros. E meu pastor, que hoje mora no Paraná, já estive visitando a sua residência e tudo, um homem de Deus, ele me emprestava livros. E diante daquilo que eu estava passando, eu era um jovem ainda, uns 14, 15 anos, né? Ele me emprestava os livros e cobrava a leitura. E ele não fazia somente isso comigo, ele fazia isso com várias outras pessoas, jovens, né? E dali eu passei a ter gosto pela leitura. O livro, para mim, tem um significado e uma importância muito grande. E depois fui para Belo Horizonte estudar, trabalhei também, fui fazer o meu seminário e fui entrei, né, na editora Betânia. Eu comecei, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, eu comecei a fazer serviços gerais, e como eu amava a leitura, e eu sempre dava umas observações na questão dos livros que eram editados e tudo, e eu tinha um senhor, que era o meu supervisor, e João Carlos, uma pessoa maravilhosa. E ele dizia, me chamava de Flavito. Ele me chamava de Flavito. Ele falava, Flavito, você tem futuro e tal. E eu sempre colocava algumas observações em alguns livros, algumas ideias. E ali eu fui crescendo, sendo office boy, lavando o banheiro, aquela coisa toda. Cheguei a subgerente, depois a gerência de uma das lojas da editora Betânia. Interessante. E como foi sua experiência em trabalhar com o George Foster? Olha, o pastor George Foster, pastor Arlindo Harder, né, Tomé e outros mais, eram homens de Deus e são homens de Deus, né? Para mim foi uma experiência maravilhosa, homens que eu aprendi, né, não somente o lado espiritual, a vida cristã, mas também o lado profissional. São pessoas de grande exemplo e, para mim, foi importantíssimo o período que com eles estive. Amém. Então, queremos também falar com você que está nos assistindo através do YouTube. Se inscreva no nosso canal, comunidade palavradavida.com.br, e pode também nos seguir no Instagram, @Palavra da Vida. Amém, queridos? Então, pastor Flávio de Assis, o conheci alguns anos atrás, num dos nossos encontros de pastores, e foi uma experiência muito boa, né? Até porque nós tivemos alguns encontros fora, encontros de pastores. Sim. E para mim é uma grande honra tê-lo aqui nessa... Obrigado. Estamos à tarde, tá, queridos? De repente você vai assistir aí de madrugada, de manhã, não sei o horário que você vai assistir, mas estamos aqui numa tarde
de terça-feira, uma tarde ensolarada muito maravilhosa. Então, pastor, indo na sua casa, eu percebi que lá você tinha muitos livros, né? Muitos livros mesmo, né? E você também trabalha com diagramação, é isso? Sim, eu tenho uma vasta biblioteca, gosto de ler de tudo, leio tudo, tenho leitura dinâmica, então... É algo que nós precisamos aprender, né? Isso. Porque muitas vezes chega até a nós um livro de 300 páginas. Isso. É verdade. Tem pessoas que têm mais facilidade, né, em ler, né? Isso. E eu creio que aprender a leitura dinâmica vai facilitar muito para esses novos pastores que estão entrando agora, né? Ou de repente alguém que queira se aventurar nesse mundo dos livros, né? Isso. Aprender a leitura dinâmica, né? O irmão poderia até explicar um pouco para nós sobre a leitura dinâmica, né? Eu digo o seguinte, pastor Sandro, que o pastor que já esteve na minha casa, viu a minha biblioteca, que hoje é um pouquinho maior, mas assim, mesmo com todo a tecnologia existente hoje, os livros, e-books, né, a versão que existe em celulares, mensagens que nós recebemos, né, ali na palma da mão, mas o livro ele tem e ele ocupa ainda o seu lugar, o seu espaço. Eu fico encantado quando eu entro no ônibus, eu estou em um determinado departamento em que eu estou vendo ali uma determinada pessoa, como agora, ontem mesmo eu vi uma senhora, hoje pela manhã também, inclusive um livro assim, como o pastor está citando, um livro de creio aí que umas 200, 300 páginas, e ela estava ali naquele mundo da leitura. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E para os pastores, para os líderes, se o senhor me permite... Com certeza. É o seguinte, como eu desenvolvo um trabalho em todo o Brasil, em diversos estados, eu me deparo muito com determinados líderes que dizem o seguinte, pastor Sandro, o nosso povo não está acostumado a ler. Talvez, na sua experiência pastoral, você que está nos ouvindo, tem talvez essa mentalidade, brasileiro lê pouco. Ou a nossa igreja, a nossa comunidade não tem o hábito de ler. É interessante que isso sempre inicia-se através de uma pessoa. Uma pessoa tem que gostar de ler. Alguém tem que ser apaixonado por livro para poder indicar livro. A igreja cresce muito mais, principalmente diante de determinadas questões, né, que não vamos entrar aqui, que a igreja vem sofrendo determinados ventos de doutrinas, ensinamentos e tal. As igrejas firmadas na palavra, aquele que lê, aquele verso, né, aquele refrão que nos vem em mente que aquele que lê sabe mais. Tem um ditado que diz que todo homem tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, né? Sim. Não sei quem é o autor, né, dessa frase aí, mas Isso. eu realmente, né, eu estou planejando o livro aí, né? Isso. Até temos conversado a respeito disso. E como dentro da pergunta que o pastor me fez, eu comecei, além do curso, eu tive também um professor, Max Jensen. Somos amigos até hoje, já está com uma determinada idade, uma pessoa de Deus. Trabalhamos juntos depois que eu saí da editora Betânia. Eu fui gerente no mundo evangélico, era uma distribuidora de livros e uma livraria. Foi uma potência naquela época. E depois eu fui gerenciar a terceira, que era Edições da Promessa. Edições da Promessa. Isso em São Paulo ou em Belo Horizonte? Belo Horizonte ainda? Isso em Belo Horizonte.
em Belo Horizonte. Então, depois que eu saí da editora Betânia, eu fui auxiliei, inclusive, na montagem dessa distribuidora, que foi muito grande em Belo Horizonte. E ali eu lancei o meu primeiro livro, né, antes de sair da Betânia. E qual era o título? As Cavernas da Vida. Esse foi o meu primeiro livro, As Cavernas da Vida. Aí depois, essa foi a última capa, né, que foi lançado, As Cavernas da Vida. Esse livro, ele foi mais de 8.000 livros vendidos, né, na época, sabe? Muito bem aceito. O personagem é sobre Elias. Esse livro eu falo um pouco do meu testemunho, né, daquele jovem, daquela criança deprimida, né, traumatizada. E eu falo aqui a respeito nesse livro e coloco também o profeta Elias, né, que também passou por situações muito difíceis, escondendo-se, né, em uma caverna, né. Então, As Cavernas da Vida é um livro maravilhoso. Bem, eu não sei qual deles é o melhor, mas esse foi o primeiro livro que eu escrevi, As Cavernas da Vida. Então, nos conta um pouquinho sobre a experiência de escrever um livro. Pastor, eu trabalho com editoração. Faço diagramação. Eu vejo, pastor, que os pastores e vários outros que me enviam textos, né, eles têm a inspiração, eles têm o dom, eles recebem algo, aquela mensagem, mas aí que está o profissional de trabalhar com o texto, de dar vida àquele texto, né, de fazer as divisões de capítulos, tópicos. Então, esse é um dos trabalhos que eu faço. Porque muitas vezes, né, geralmente nós pastores que temos a responsabilidade de ministrar a igreja, geralmente aos domingos, né, dali eu creio que pode sair muitos livros, né, mensagens, né, porque geralmente quando vamos pregar uma palavra, os pastores, né, a minha caminhada é com pastores, né? E geralmente conversando com alguns amigos, com alguns irmãos, né? Todos, né? Vão para o joelho, buscam um tema, depois um personagem e vão trabalhar em cima daquela revelação, daquele tópico ali, né? E vão trabalhar a sua mensagem. Então, mas nem toda mensagem dá para escrever um livro. Mas um livro pode ser escrito através de uma... Bem, no meu entendimento, toda mensagem, toda experiência pode ser transformada num livro, sabe? Porque nós vamos encontrar público para cada um deles, né? É um mundo, o universo da literatura é maravilhoso. Então, se nós pensarmos, ou aquele que trouxe uma palavra, que recebeu algo de Deus, por exemplo, foi o ano passado, eu recebi de um senhor, ele me parece que ele é professor, a sua esposa, isso, justamente, ele é um professor e a sua esposa também, e ele é um pastor presbiteriano. E ele gosta de escrever poesias. Aí eu falei comigo, puxa, mas poesia, mas é o público dele. Ele tem quem gosta. Eu gosto de poesia, eu tenho livros de poesia, não de minha autoria. E ele escreveu um livro maravilhoso, fiz a diagramação, a capa e tudo. E ele passou, ficou muito grato, o livro ficou muito bonito, e ele vendeu o livro. Então, assim, para quem está do lado de fora,
assim como eu imaginei, puxa, mas um livro de poesia, então encontra, sabe, pastor Sandro, um público para isso, encontra um público, então um testemunho. Mas será que... eu estive ministrando em um determinado local, e quando eu saí, eu encontrei uma senhora que me cumprimentou na porta e tal. Ela falou assim: escuta, eu tenho um testemunho assim e tal, parará, relatou rapidamente. Será que dá para transformar num livro? Eu falei assim, dá, é possível. Então, eu não sei se o pastor lembra de determinados livros do passado. Lembro alguns. De testemunhos missionários. A Divina Revelação do Inferno, lembra? Não, lembro esse livro. Sim, foi a partir de uma experiência, né? De uma experiência. Mary Baxter, né? Acho que foi a autora, né? Então, nós temos vários livros que se tornaram assim, um best-sellers no meio evangélico, que aquelas pessoas aí, mais ou menos na faixa da minha idade, ou da nossa idade, que leram aqueles livros, né? O Totem da Paz, né? Foge, Nick, Foge, O Peregrino. O Peregrino. Então, são livros que a gente, naquela época, a gente devorava aqueles livros, né? Por esta cruz te matarei, né? Que foi uma experiência vivida aqui próximo ao Brasil, de missionários, né? Então, são livros maravilhosos. Eu não sei lhe dizer uma data, o ano que foi. Eu estive no norte de Minas, numa determinada região, e fui a convite de missionários da Igreja Batista para conhecer uma comunidade aonde viveu um missionário inglês, e no meio ali seria o quê? Um cerrado, né? Não é caatinga, mas um cerrado, uma igreja linda, 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 construída. E eu retirei fotos e foi capa do livro, inclusive. Foi uma sugestão minha, olha, essa imagem tem que ficar na capa, né? E então, assim, eu fui ali e o pastor comentou: será que, diante dos acontecimentos, do testemunho, do que aconteceu aqui nessa comunidade, será que nós podemos transformar tudo isso, toda essa experiência que esses missionários aqui passaram, em um livro? Eu falei, tá, pastor, tranquilo, e vai ser um livro maravilhoso. É tão interessante nesse mundo dos livros, né? Essa área dos livros, né? Que alguns livros me inspiraram, né? Eu li um livro, de repente o irmão conhece, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Sim. Esse livro é um livro inspirador, né? Sim. Aí quando nós começamos a igreja aqui no bairro, eu li um livro do Jim Cymbala. O Jim Cymbala, ele é pastor da Igreja Tabernáculo do Brooklyn, que tem um coral muito, muito famoso, né? Tabernáculo Church, famosíssimo. Então eu li o primeiro livro chamado Fé Renovada. Irmãos, ou queridos, como esse livro me inspirou na caminhada, porque a igreja que ele estava começando era a nossa realidade. A nossa igreja aqui, quando nós começamos a igreja, né, aqui nesse bairro, a igreja ela tinha 80% de negros. E a igreja lá no Tabernáculo do Brooklyn era 90% de negros, né? Então, o que acontece, né? E aquilo ali me inspirou. Tanto que eu li os 3 livros dele, que era Fé Renovada, Vento Renovado, e Fé Renovada, Vento Renovado e Poder Renovado. 3 livros inspiradores para alguém que está começando o ministério, né? Começando o chamado, naquela dificuldade que é começar uma igreja, começar um trabalho, trabalhar com pessoas, né? Procurar edificar pessoas para que elas venham crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? Agora, com relação aqui, eu estava falando aqui dessa experiência que eu tive com livros, né? Como um livro inspiraram, né? É lógico que o livro que mais nos inspira é o livro que nós lemos todo dia, que é a Bíblia Sagrada, né? E que foi o primeiro livro, né? Foi o primeiro livro impresso, né? Por João Gutenberg. Agora, voltando aqui ao assunto, o que me chamou a atenção, quando o irmão falou que a partir de uma experiência, o irmão escreveu um livro, né? Um momento
que o irmão estava atravessando, e o tema foi as cavernas da vida. Me conta um pouquinho dessa experiência sobre como que o irmão inspirou, como que o irmão fez a divisão desse livro, prefácio, enfim. Como é que o irmão construiu esse livro? Como é que é construir para, de repente, alguém que está nos assistindo agora, que tem um desejo, tem um sonho de escrever um livro, e de repente aqui, assim como muitos livros me inspiraram lá atrás, eu creio que hoje pode ser o momento de que alguém que está nos assistindo vai começar a escrever um livro, pastor. Sim. Bem, todos os meus livros, eu vou dizer por mim, né? Todos os meus livros, eles estão ligados à minha pessoa, a uma experiência pessoal. Então, cada um dos títulos, eles têm uma ligação com algo que eu vivi. Então, os meus leitores, nem sempre eu me identifico nos livros. Olha, isso aqui aconteceu comigo. Olha, eu passei por isso, isso e isso. Mas, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de estar na comunidade, de dar uma palavra, às vezes, quando o leitor ele também entra em contato nas redes sociais, então eu posso explicar, orientar, é aquele contato com o leitor. Mas cada livro ele tem uma característica, sabe? Cada livro ele tem uma roupagem, justamente pelo perfil. Então, nós não temos condições assim de padronizá-lo, porque assim como eu falei da minha experiência, por exemplo, uma certa vez, isso aconteceu há uns 2 anos por aí, eu estava fazendo a editoração de um pregador, um homem de Deus, muito conhecido, famoso, e ele me passou em áudio. E parte era vídeo. Ele tinha pregado num evento muito, muito conhecido aqui no Brasil, e lá naquele momento ele falou uma palavra. Então, eu falei com ele, olha, essa palavra, eu acho que nós podemos, essa parte nós podemos, porque a maneira, pastor, de falar é diferente do que nós vamos colocar no papel. Eu tenho muito mais dificuldade no falar do que propriamente no escrever. Realmente, né? Eu creio assim que essa arte, né? Porque escrever é uma arte. Sim. Assim como pregar é uma arte também, né? Sim, sim. Né? Não que seja uma arte, é um dom, né? Isso. Mas podemos trabalhar no campo da arte, porque é a arte da comunicação, né? Sim. A arte de comunicação. E nem todo comunicador pode ser um pregador, né? Isso. Porque para pregar tem que ter uma revelação, tem que ter um conhecimento Justamente. aprofundado da palavra, né? Enfim. Colocando aqui o que o irmão estava falando na questão, eu gostaria de saber, é muito caro para ter um livro, escrever um livro? Não para escrever um livro, mas para ter esse livro impresso? Não, o valor de um livro, ele é ainda muito barato, muito barato. O que torna um livro caro, na maior parte, são os atravessadores e tal, mas o custo mesmo de um livro é baixo. Diante de todo o trabalho, da qualidade, então, assim, eu considero o livro um preço muito baixo. Pastor, um preço muito bom ainda. Pastor, outra coisa, qualquer pessoa pode escrever um livro? Sim, perfeitamente, qualquer pessoa. Eu tive uma experiência no Rio de Janeiro, quando eu peguei um livro de libras, né, para poder fazer. Era somente as imagens e tal, e coisa. E então você vê que para cada público, para cada situação, há um livro. Assim, não, é que eu me refiro assim, pastor, tem pessoas que
tem dificuldade de escrever. De escrever. No sentido... Aí o seguinte, me perdoa, aí entra a questão da editoração. Justo, era nesse ponto que eu queria tocar. Aí entra a questão da editoração. Por exemplo, a pessoa pode falar, eu vou gravar. Eu vou gravar hoje com o celular, você grava, e não se preocupe com a questão dos tópicos, do capítulo. Mas que capítulo que Justamente. eu vou colocar? Às vezes, eu creio que muitas pessoas, de repente, têm uma mensagem, tem uma mensagem a transmitir, tem algo para passar adiante, entendeu? Porque eu creio assim, que todos nós carregamos algo que podemos ajudar alguém, edificar outras pessoas, né? E muitas vezes, né, eu estou falando a respeito disso, porque de repente alguém que esteja nos assistindo nesse momento tem um sonho de escrever um livro, tem um sonho, e aí só que a pessoa não sabe nem escrever uma redação, reprovou na redação, não consegue redigir um texto. Essa pessoa pode escrever um livro? Pode. Desde que tenha uma experiência, desde que tenha vontade, interesse de compartilhar aquilo que passou, aquilo que viveu, a experiência da pessoa, né? Então não há problema. Estou escrevendo errado, eu estou falando errado, eu não sei que capítulo que eu vou colocar. Escreva, simplesmente escreva. A parte de correção é outra pessoa que vai fazer, né? A divisão de capítulos é uma pessoa que vai fazer, né? Até mesmo o título do livro, a gente pode, isso já aconteceu, né? A pessoa vem, olha, eu gostaria que o livro vai chamar X, mas na hora que você lê o assunto, né, o texto ali, você fica por dentro e começa a entender, bem, esse título não vai combinar com o conteúdo. Aí eu vou sugerir, eu posso te dar uma sugestão de um novo título para o teu livro? Sim. Aí a pessoa, olha, gostei. Por quê? Porque o autor, aquela pessoa que está sendo inspirada, né, ele tem que se preocupar simplesmente com aquilo que vai passar para a pessoa. Não se preocupe com relação ao português, ao capítulo, tópico e tal. Assim acontece também na ministração. Não é verdade, pastor? É verdade. No momento, é uma coisa bem semelhante. No momento da pregação, no momento em que ali o líder está no púlpito, né? Se ele começar a se preocupar, será que eu falei a conjunção correta ou certa e tal? Será que eu falei a palavra? E será que eu coloquei o texto e tal? Aí as pessoas estão sendo edificadas, as pessoas estão recebendo, mas na hora que nós vamos ler ou ver a mensagem, aí que nós analisamos, né? Geralmente isso acontece muito com os pastores, né? Quando gravam e tal. Puxa, que mancada que eu dei ali. Eu poderia ter falado isso, eu poderia ter colocado o texto assim, mas não se preocupe. No livro é diferente, né? O livro é diferente porque o livro vai ter todo justamente um trabalho de edição. Então, no livro já é diferente. É por isso que o livro ele tem todo um trabalho nesse sentido, que a pessoa não se preocupe. Mas eu não sei escrever. Não, mas você tem uma mensagem, você tem um testemunho, gostaria de compartilhar isso com outras pessoas? Amém. E é isso que é interessante. Então, é possível, sim, surgir um livro por intermédio de uma experiência, um testemunho, uma mensagem. Outra coisa que eu queria perguntar para o irmão, ainda falando sobre livros, né? Vamos falar um pouco também sobre o irmão como palestrante, como ministro da palavra, né? Mas vamos se ater um pouco nesse tema de se qualquer pessoa pode escrever um livro, né? No sentido de, eu perguntei se é caro, né? O irmão falou que qualquer pessoa pode, sim. Até porque pode o número de livros, né? O que vai dizer o preço a edição. A edição é muito cara hoje em dia. Hoje está acontecendo, né, que é a chamada tiragem sobre demanda. Então, por exemplo, as pessoas, olha, eu quero 200, 300 livros e tal. Hoje tem
ótimas empresas, grandes profissionais que fazem esse trabalho, que era uma coisa que anteriormente era algo assim muito artesanal, o trabalho não ficava bom, mas hoje não, hoje mudou, tem ótimas máquinas, pessoas trabalhando mesmo com grande responsabilidade, e tem livros que são feitos sobre demanda. Então, a pessoa, por exemplo, eu não tenho condições de fazer uma tiragem de 1.000, eu quero fazer 300, 500. Amém, há essa possibilidade. Me fala um pouquinho sobre a Promise. A Promise Editorial é promessa, é promessa. É um nome que editorial é usado no inglês, no espanhol e no português. E a Promise foi uma promessa. Eu pastoreei uma igreja batista da Promessa, e é uma promessa que eu tenho, uma aliança que eu tenho, um compromisso, em relação ao Ministério de Literatura. Legal. Pastor Flávio, quantos títulos o irmão tem de livros? Olha, já impressos, tenho, creio que uns 8, 9 títulos, fora outros que vão ser lançados em e-book e outros que já estão escritos, falta a questão de registro e a capa, essas coisas, mas aí vai passar aí de uns 15, 20 títulos. Por que a questão do registro? O livro tem que estar registrado, tem Sim. esse aspecto? Todo livro ele tem que estar registrado com direitos autorais, ISBN, então tem órgãos especializados nisso, para dar uma garantia e o direito também autoral daquela pessoa que escreve. E isso é pago? Isso é pago. Mas E o valor? Os valores são bem baixos, São bem baixos. Então, até para que não haja plágio, né? Sim, justamente. E dar uma garantia também para aquela pessoa que faz o teu livro, da obra, do escritor, Assim como a música também tem que ter o registro, o livro, a mesma coisa. Então, pastor, fala um pouquinho sobre cada título dos livros que o irmão escreveu. Bem, o primeiro que eu escrevi é esse, As Cavernas da Vida. Esse livro, como eu disse, foi uma experiência que me ocorreu na infância. É um dos poucos livros que eu menciono o meu testemunho. Esse livro, As Cavernas da Vida. Eu com 13 anos de idade, eu perdi os meus pais em um acidente no quilômetro 709 da rodovia Fernão Dias, e aonde eu também seria morto. Ali, naquela noite, morreu a minha mãe, o meu pai. Você estava nesse acidente? Eu estava. Morreu meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu avô, pai do meu pai, e os 2 rapazes inabilitados, drogados, alcoolizados, que pegaram um veículo, entraram na rodovia e vieram na contramão e bateu de frente, colidindo e, em seguida, explodindo. Minha mãe e minha irmã não teve como sair do carro, elas ficaram presas na ferragem. E, por milagre, eu fui o único, de todos esses, eu fui o único a escapar. Então, eu era uma criança muito traumatizada, eu não era tão tagarelo como sou hoje, Hoje eu sou uma pessoa feliz pela graça de pastor, Deus. enquanto o pastor vai falando aí, eu vou dar uma de entrão aqui. Sim, pois não. Porque Pois não. há um mistério aí, nesse acidente, Sim. Todos morreram. Todos morreram. Só você? Sim. Você era criança, bebê? Naquela época, pastor Sandro, isso foi em 80, naquela época não se falava tanto em cinto de segurança, O meu avô, que estava sentado do meu lado, ele estava no meio, era um carro de 2 portas, a minha irmã, que estava do outro lado, meu avô, pai do meu pai, estava no meio, e na frente meu pai dirigindo e minha mãe.
Meu pai morreu com 38 anos, a minha mãe um pouco menos, né, com 36, se eu não me engano. Então, eram pessoas novas. Meu pai era um comandante, ele era militar. E então, nesse acidente, por incrível que pareça, na primeira pancada, na colisão que teve, eles batendo de frente, o meu avô, que estava sentado do lado, ele passou pelo vidro, porque até então as portas não se abriram, né? Ele passou e ele, com os cabelos bem branquinhos mesmo, ele, me desculpe, mas ele quebrou a cabeça, o crânio, sabe? Ele foi direto para fora do carro, né? Mas a minha colocação nesse sentido... Sem o cinto. E no meu caso, foi um milagre mesmo. Justamente. De Deus. Foi um milagre. Aqui que eu queria falar, né? Porque... Foi um milagre de Deus, porque iria acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com ele. Porque no impacto, eu fui jogado não para frente, nem mesmo para trás, e nem para cima, porque o teto não abriu, as portas não se abriram, a poltrona do meu pai iria me impedir, ou da minha mãe, ou o corpo do meu pai que estava na minha frente. Então, particularmente, eu não sei por onde foi que eu saí de dentro daquele carro. Então, tem 2 livros, aliás, até 3, né? Muitas pessoas que já leram esses meus livros agora vão saber pela entrevista, né? Eu tenho 3 livros. Eu falo a respeito desse testemunho, que é As Cavernas da Vida. O outro é esse livro, O Impacto das Palavras, o grande impacto das palavras. Tudo começa quando falamos, que eu vou citar por que eu escrevi esse livro. E depois vem esse, Quando Tudo Torna-se Tarde Demais. Então, esses 3 livros, eles têm um significado muito grande diante disso que me aconteceu. Eu fui jogado, não sei, posso dizer, não sei se foi... porque foi uma coisa muito rápida, pastor Sandro, muito rápido. Eu só sei que o meu corpo foi afastado daquele local ali, daquele perímetro ali próximo, porque a gasolina estava entornando e pegando fogo, e logo veio a explosão, e a rodovia toda parou. Eu bati o lado direito, todo o meu corpo do lado direito, e fiquei um pouco desacordado. Quando foi que eu me dei conta, o asfalto... Tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13 anos. 13 anos. Adolescente. Isso. Eu me dei conta que eu estava caído. À noite, numa rodovia como a BR-101 que nós temos, né? Ou qualquer outra rodovia de grande movimento, à noite, no Dia das Mães, nós estávamos retornando para casa. Nisso estava descendo um caminhão, e na hora que ele faz a curva e joga o farol, aí eu fiz assim, né? Porque eu sabia que ele iria passar por cima e me atropelar, não dava tempo. E eu só sei que aquele caminhão veio arrastando, e logo o rapaz, motorista, conseguiu me colocar em pé. Foi uma coisa assim muito rápida, comentando assim, parece que é um tempo, né? Mas quando eu olhei assim para trás, eu vi já o carro já pegando fogo. Pastor, em cima disso que o irmão está relatando aqui a nós, eu lembro que eu falei que eu gostaria de escrever um livro. Sim. E o livro que eu escreveria é sobre a nossa identidade em Deus. Sim. Então, e sobre o chamado, sobre o propósito daquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu vejo assim, meu querido, que não que aquilo aconteceu porque Deus quis que acontecesse, mas com a vontade permissiva dele. Porém, Deus te guardar em meio a essas 4 pessoas que já não estão mais em nosso meio, eu creio que esse guardamento... Na verdade, foram 6, né? 6 pessoas, 6 né? pessoas, sim. Os outros 2 também faleceram, né? Uhum. Eu creio que há um propósito de Deus na tua vida. Amém. Né? E aqui a gente depois vai falar um pouco sobre o ministério da literatura, né? Para que esse ministério não morresse ali. É verdade.
eu recebi, vamos assim dizer, né? Não que eu queira aqui me colocar como uma pessoa especial, não é isso. O especial realmente é aquele que eu creio, aquele que eu sirvo, porque ele me livrou não somente desse acidente, ele me livrou de outros também, que eu vejo que havia um plano de morte para a minha vida. Existem outros acontecimentos, outros acidentes que ocorreram em que Deus me livrou, o Senhor me poupou. Então eu teria que compartilhar isso com pessoas, porque assim como Elias, no livro que eu menciono, As Cavernas da Vida, Elias teve medo. Elias, ele tentou se refugiar, e era justamente isso que acontecia comigo. Eu era uma pessoa triste, sem vida, medroso, decepcionado, frustrado, com medo, e vivia dentro das minhas cavernas. Por isso o livro As Cavernas da Vida. Depois surgiu o segundo livro, O Grande Impacto das Palavras. Tudo começa quando falamos. Por quê? Meu avô, descendente de italiano, ele ficou traumatizado, porque ele foi meu tutor, fui morar com ele, e ele somente falava... Avô por parte da minha mãe. Parte da mãe. E ele somente falava coisas assim para me colocar para baixo. Ele era frustrado, ele era traumatizado, mas ele não sabia de tudo aquilo que acontecia comigo, daquilo que eu passava. Então, quando eu ouvia aquelas palavras, né, quando eu recebia aquilo, eu ficava totalmente atormentado. Então, quando eu tive a oportunidade de escrever o meu segundo livro, foi O Grande Impacto das Palavras. E o meu professor, pastor Jorge Linhares, quando ele viu esse livro, ele leu, o pastor Silvio também, eles são pessoas assim, muito amigas. O pastor Jorge Linhares, ele olhou e tal, e falou assim: Flávio, posso te dar uma sugestão? Sim, pastor. Transforme esse livro em um livreto, que você vai ver como que esse livro vai vender. Então, foi aonde que eu transformei, depois da segunda tiragem, já transformando em um livreto, em um livreto, O Grande Impacto das Palavras. O pastor Jorge Linhares, é um homem que escreve muito em livretos, né? Ele foi meu professor no seminário, né? Um homem de Deus, já estive ministrando na Getsemane e tal, muito bem. Então, eu acho que o mais famoso é Águia ou Galinha, né? Isso. É esse, né? O pastor Jorge tem excelentes livros, né? Muito bons, tem vários títulos, né? Vários títulos. Mas eu creio que o mais famoso é esse, né? O Bênção e Maldição dele também. Bênção e Maldição. E outros mais, né? Então, foi uma sugestão do pastor Jorge Linhares de transformar. E, realmente, foi uma indicação ótima. E, na época, eu vendia esse livro a R$5, muito barato. Foi muito vendável, muito vendável. Hoje, daqui aproximadamente um mês e pouco, eu estou relançando O Grande Impacto das Palavras, já num outro formato, um livro maior. Aí depois surgiu esse Quando Tudo Torna-se Tarde Demais, que é a questão do relacionamento de Davi com os seus filhos. Porque eu me volto como um relacionamento com os pais, né? O relacionamento familiar, né? Davi e Absalão. Então, eu volto para a questão familiar, relacionamento do pai com os filhos. Esse tema, o irmão pregou aqui na igreja. Sim, sim. Nos lugares onde eu tenho ministrado, esse título tem sido bênção mesmo. É um livro maravilhoso, muito, muito bom. E depois veio esse livro que eu vou mostrar, que é a capa antiga, né? A primeira que foi feita, que é Quem Somos em Casa. Esse foi um livro que foi escrito ainda quando eu estava morando em Belo Horizonte. Aí depois, com o meu trabalho, com livros e tudo, eu fiquei muito tempo sem reeditá-lo.
Então, já no próximo, o próximo lançamento que ocorreu esse ano, aí foi uma nova capa, né, um livro totalmente modificado, modernizado, todo. Um livro maravilhoso sobre o relacionamento familiar. Quem somos em casa. E depois, o último, né, foi Além dos Limites. Esse é um livro recém-escrito, né, maravilhoso. Eu estou fazendo um trabalho com ele. Aqueles que já leram, aprovaram, gostaram. Um livro maravilhoso, pastor. Além dos Limites. dos limites. Além dos Limites. Vamos tocar agora nesse tema aqui, o Ministério de Literatura. O Ministério de Literatura eu coloco como ministério porque eu faço um trabalho diferenciado. Eu faço um trabalho com os líderes. Então, eu percorro as igrejas, converso diretamente com os líderes. Por quê? Aqueles que são pastores, assim como o senhor, sabe muito bem da grande responsabilidade que tem na questão do ensino. Para aquelas igrejas, para aquelas comunidades que têm o ensino, o estudo bíblico, ou células, ou algo assim, que possa ensinar a palavra de Deus, vão compreender, vão entender isso que eu estou dizendo. De repente, uma pessoa se levanta ou pede a palavra e tem um pensamento totalmente desnorteado, né? Totalmente contrário. E de onde é que você tirou esse pensamento, essa ideia, ou esse ensino? Eu li um livro. Eu li um livro, ou seja, então, essa é a responsabilidade que eu tenho. Os meus livros, pastor Sandro, eles são colocados em vários ministérios, né? Na igreja A, B, C, D, por quê? Eu não entro nessa questão, né, de doutrina, não entro nessa questão, é a mensagem pura, bíblica. Então, vamos dizer assim, esse é o ministério, isso que marca a questão dos meus livros, do trabalho que desenvolvo durante todos esses anos. Existem determinados lugares, cidades, igrejas, aonde eu chego, os livros do Flávio. Não, pode deixar. Então, isso é muito gratificante, porque já tem vários estados, muitas igrejas, muitos pastores que conhecem o meu trabalho. Pastor Flávio, existe vários, a literatura é algo muito amplo, né? Sim. Tem apostilas, Sim. livretos, como é que é? Para a Escola Bíblica Dominical, como é que chama-se? Revista da Escola Bíblica Dominical, isso. Jornal. Isso. Quer dizer, a linha editorial é algo muito amplo, né? Sim. Né? Isso. E a igreja, né? A igreja, ela trabalha muito, né? Tem igrejas que tem que ter o seu jornal, né? Isso. Jornal, né? Que já é uma outra área, né? Eu conheço igrejas muito bem estruturadas, que têm departamentos, né? Tem editoras. Eu tive uma experiência de um pastor. Ele comentou o seguinte: olha, nós temos a nossa editora, mas os seus livros são livros muito bons, são livros que não ferem, e é por isso que nós permitimos os seus livros aqui no nosso meio, no nosso ministério. Então, isso para mim é muito gratificante, mesmo os ministérios tendo as suas editoras, porque existem ministérios que têm editoras, tem todo esse trabalho. Será que não é uma herança da Betânia? Não. Porque os livros da Betânia são muito bons. Sim, a edição deles, a leitura deles é muito boa. E isso, pastor, eu creio que parte do líder. Não, estou falando com relação ao irmão. Não é uma herança que o irmão traz da Betânia? Sim, por ter trabalhado entendi. muito tempo lá? Entendi. Pode ser também, com certeza. Mas... Porque
quem gosta de ler sabe que tem livros que você começa a ler e você já Mas, no pastor, segundo capítulo você já não lê mais ele. O que eu vejo é a visão maravilhosa de determinados líderes, sabe? Existem líderes que eles investem nessa área, na área música, na área musical, na área editorial, De discipulado, né? Discipulado. Então, Nós temos aqui, nós construímos aqui junto com alguns presbíteros na igreja uma apostila sobre discipulado. Pois é. Né? Só que ficou uma coisa assim simples, né, nossa, né? Que poderia também de repente trabalhar em cima desse material todo que nós temos dentro dos vários anos que nós temos de caminhada cristã, né? Então quer dizer que o ministério, a literatura também é um ministério na igreja. É um ministério. Eu encaro isso como um ministério, porque é muito gratificante quando você retorna àquele local onde você deixou o livro, entrou em contato com um pastor, e aí ocorreu numa cidade aqui próximo, e com um livro que eu deixei, aí o pastor chegou e chamou assim uma jovem, né? Aí ela falou rapidamente: nossa, você que escreveu aquele livro, aquele livro é maravilhoso. Aí a mãe: eu já estou lendo e o próximo já vai da leitura vai ser o meu esposo. Isso é muito gratificante. Então o livro ele consegue chegar em determinados lugares, sabe, que agora recentemente eu nunca estive ministrando em Santo André. E na hora que eu fui pesquisar, fazendo uma pesquisa, um pastor metodista, ele estava apresentando esse livro, 6 Segredos de uma Atitude. E ele mencionando, ali ministrando, eu fiquei, meu pai, que maravilha. Esse é o ministério de literatura. Mas isso eu devo e agradeço primeiramente a Deus, e agradeço imensamente a pessoas como o pastor Sandro, e a muitos outros que estão certamente nos assistindo, que têm todo esse trabalho, esse respeito, né? São homens de Deus que abrem as portas e que têm abençoado esse ministério. Pastor Flávio, voltando aqui à questão do ministério de literatura, né? Alguém pode estar nos assistindo e dizer: esses caras estão falando uma heresia. Isso não existe, ministério de literatura. Até fui dar uma buscada aqui na palavra, que rapidinho aqui, enquanto o irmão falava, porque a palavra diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Jesus, ele falando à igreja de Éfeso, ele fala, e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, buscando o aperfeiçoamento dos santos. Olha só. Sim. Então nós vamos embasar aqui a nossa fala em cima de Efésios capítulo 4, versículo 11. Trabalhando porque é mestre. Porque o mestre é esse cara que vai escrever. Isso. É esse cara que vai ter a cabeça aberta no sentido de colocar no papel, né, aquilo que ele leu, né, colocar de uma maneira, trazendo uma revelação, trazendo um ensino para a igreja, né? Sim. Então o mestre é essa pessoa que ele tem a capacidade de redigir um livro, né, uma apostila, uma revista bíblica, né, de escola bíblica, enfim. Então, voltando aqui agora ao assunto ainda vamos continuar nessa pegada aí sobre o ministério da literatura, porque sendo um ministério, né, todo ministério ele tem o seu ponto final, a edificação da igreja. Sim. O objetivo de um ministério é servir o corpo de Cristo. Isso. Todos que têm um ministério, o intuito dessa pessoa é servir. O objetivo é servir. Sim. O corpo de Cristo. Sim. Né? Então aqui o mestre, né, que seria essa pessoa que tem esse pode ver, né, o apóstolo, né? O apóstolo é um missionário, né? Aquele que sai ministrando e abrindo igrejas, né? O pastor já é aquela pessoa que casou com a igreja, é um chamado. Sim. Né? O evangelista é aquele que sai para fora, evangeliza, né? Mas olhando aqui o dom de mestre, né, que eu creio que onde entra o ministério da literatura, é o mestre.
né? O mestre, eu creio que seja mais capacitado para escrever, para ensinar, né? Então, interpretar principalmente, porque a Bíblia, quando nós que pregamos a palavra, né? A pregação expositiva é a pregação mais simples, né? Vamos dizer assim, né? Ou mais objetiva, né? Que você lê o texto, você explica o texto e você aplica o texto, né? A pregação expositiva, ela trabalha isso, né? Você ler o texto para a igreja, você explicar aquele texto e você aplicar aquele texto para os nossos dias. Então, eu creio que essa questão do leitor, porque o Brasil, nós vivemos num país, dizem, né, que é um analfabeto funcional, né? Eles comentam, sim. Há esse comentário, né, que o brasileiro, Sim. ele é um analfabeto funcional, ou seja, ele não consegue entender o que lê. E um livro, você não consegue ler um livro se você não entendê-lo, né? Se você não conseguir digerir ele, se você não conseguir entrar naquela magia, né? Porque o livro é exatamente isso, né? Como eu li como eu te falei, eu li a série do pastor Jim Cymbala. Jim Cymbala é o pastor lá da Tabernáculo do Brooklyn. Porque naquele momento, quando eu li aquele livro, eu comi o livro. Um livro, acho que de 160 páginas, eu li em 4 dias. Sim. Porque estava falando comigo aquele livro estava ministrando ao meu coração, porque estava me trazendo aquela realidade que eu estava vivendo, como um pastor novo que estava começando a igreja, enfim, tudo falava comigo, né? Inclusive tem uma parte do livro que ele fala quando ele começou a igreja, e naquela semana, ele estava falando naquela parte do livro, que naquela semana ele precisava pagar o aluguel da igreja, e não tinha o dinheiro do aluguel da igreja. Aí ele olhava assim, como nós estamos aqui agora olhando no fundo da igreja, eu olhava na fresta para ver se não aparecia ninguém para pagar o aluguel da igreja, ou que acontecesse alguma coisa. Então, e aquilo falava comigo naqueles dias, né? Porque porque precisávamos pagar o aluguel. Quer dizer, o livro tem essa finalidade, parece que a gente começa a ler e entra naquela magia, né? E também falando que tem muitos livros que são diabólicos, né? Tem uma mensagem, existe uma mensagem totalmente distorcida, né? Sim, existe, sim. Né? Tem um livro aí que é muito conhecido, que é o São Cipriano. Já viu falar nesse livro? Eu particularmente, assim, eu digo, como eu trabalho com livros, escrevo, né? Olha o poder da literatura, né? Então, assim, existe vários tipos de livros, de literaturas, né, e de leitores, né? Então, isso é uma coisa que depende muito do gosto e tudo mais de cada pessoa, né? Outra pergunta, pastor. Por que o pastor não coloca os seus livros nas livrarias? O detalhe é que não existe ainda, da minha parte, agora que eu estou iniciando, inclusive agora que eu estou tendo as redes sociais, né, eu fiquei muito tempo envolvido nos meus trabalhos, e isso me tomou muito tempo. Eu tinha assim... O irmão é da moda antiga ainda, né? Não, é porque... Era aquele pastor que enche o carro de livro e sai pregando pelos... É porque eu pegava, eu pegava assim, era muito trabalho, né? Era muito trabalho, eram revistas, porque eu sei fazer revistas, jornais, livros, tudo isso eu sei fazer, eu faço. Mas, então, você terminava um serviço, já tinha que pegar outro, aquela coisa toda. E os meus livros iam ficando esquecidos, né? Eles iam ficando. Então, às vezes eu fazia uma tiragem e eles demoravam, porque a prioridade era a questão dos serviços, a responsabilidade, o compromisso que eu tinha com os clientes, né? Então, aí eu tomei uma atitude. Bem, eu vou modificar o meu trabalho, eu vou fazer agora
uma parte apenas do serviço, porque pela graça, pastor Sandro, pastores de diversas denominações e do Brasil me enviavam serviços, sabe? Então, aí eu moderei um pouco para cuidar justamente dessa área ministerial, sabe? E esse ano está sendo um ano de bênçãos, porque portas se abriram muito mais, né? Novos títulos, e agora, até para o final do ano, né? Essa área da Promise Editorial vai incrementar muito mais. Então, como as livrarias têm todo um marketing, elas trabalham com pessoas, né, que não desconhecidos, os livreiros. Se você chega numa livraria, o livreiro, quem é você? Quem é Flávio? Aí, às vezes ele pode pegar por consideração, alguma coisa assim, mas ele não vai colocar o teu livro como destaque. Ele vai pegar o teu livro e vai colocar lá na prateleira. E então eu faço um trabalho com as igrejas. Eu faço um trabalho durante todos esses anos, um trabalho com as igrejas. Porque agora está saindo o site, né? Vai ser o site, logo já vai estar no ar, que é o www, né? Promise editorial.com.br. Logo já vai estar no ar. E o Instagram e o canal YouTube, né? Irmão, tem um nome já do canal do YouTube? O canal do YouTube tem. Eu tenho aqui ainda o Flávio D. sem o E, Assis. Né? E o Instagram, que já vai estar sendo, é @Flávio D. Assis. Mudo Assis. Vamos aproveitar esse momento então e também falar das nossas plataformas. Temos um canal no YouTube que é Comunidade Palavra da Vida.com.br e tem um @Palavra da Vida no Instagram. E o pastor Flávio de Assis, depois vai passar aqui embaixo ou aqui em cima, não sei, sobre os endereços do pastor Flávio de Assis. Nós queremos agora encerrar esse momento tão importante que foi esse tempo de uma palavra, um tempo de conversação, onde estivemos aqui com o pastor Flávio de Assis, amigo, companheiro, e aqui mostrando o seu trabalho na parte de edição de livros e também como escritor. Não falamos ainda, vamos dar uma pincelada aqui, pastor, sobre o pastor Flávio de Assis como missionário no Paraguai. Nos conta um pouco sobre esse tempo, sobre... Eu fui missionário por 3 anos, né, na cidade de Luque, no Paraguai. Estado de Luque fica... Luque é a região metropolitana, né, de Assunção. Fica na região metropolitana de Assunção, tá? Então, eu estive trabalhando na verdade, era para ficar 15 dias, e eu conheci ali o pastor Gustavo Delgado, um homem de Deus, e diante da necessidade que tinha ali e tal, daquele local, ele tinha um terreno, o ministério tinha, né, um terreno num local indígena chamado Icaa, era uma comunidade indígena. E então, quando eu senti de Deus de estar colaborando, participando ali, eu voltei. Aí as igrejas em Belo Horizonte apoiaram e tudo esse Mas trabalho. o irmão saiu com esse objetivo? Não, eu fui para fazer um impacto evangelístico, né, nesse local, né, nessa cidade e naquele local, naquele endereço. Já foi algo já estabelecido, né? E só que uma coisa é você ouvir e a outra você presenciar a necessidade. E nesse período que eu estive lá, né, nos 15 dias que ali fiquei, aí você tem uma dimensão da necessidade. E qual foi a sua experiência nesse lugar com relação ao Evangelho? Porque havia uma particularidade do pastor que tinha um problema de saúde, né, na família,
um tratamento especial com um determinado filho, e então ele tinha que sair da igreja, mas não tinha como deixar pessoas que pudessem cuidar da igreja, né? E algumas pessoas não sabendo, não entendendo a necessidade daquele pastor, acabaram saindo da igreja, porque ele estava passando muita dificuldade diante de um problema de enfermidade, e o trabalho foi minguando, foi ficando muito raquítico. E quando eu fui, então, aí foi aquela... Tanto é que no local que tinha para ser construído, eu tenho fotos, né? E pela graça ganhei um certificado lá da embaixada, algo assim que foi feito, né? A igreja em Belo Horizonte muito participou com medicamento, ações sociais que foram enviados e tal. Foi uma coisa maravilhosa, foi bênção, uma experiência muito marcante mesmo. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração, pastor? Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse tempo tão especial que passamos aqui, juntamente com o pastor Flávio de Assis, e também todos quantos estarão nos assistindo através das mais variadas plataformas. Pai, que o Senhor também fale com cada uma dessas pessoas, que o Senhor os abençoe. Se porventura alguém em nosso meio, Pai, que esteja nos assistindo, esteja atravessando algum tipo de situação, de enfermidade, no casamento, seja em qualquer área, que o Senhor venha entrar com providência para a glória do Teu nome. E nós oramos, Pai, também pedimos a Tua bênção sobre os irmãos que nos ajudaram aqui, Pai, para transmitir esse momento, Pai, essa entrevista com o pastor Flávio. Abençoa, Senhor Deus, a vida do Carlos, abençoa a vida do Tiago, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O meu muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Graças a Deus.